Diga amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Boa noite, a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, mas ainda tem sol lá fora, Sejam bem-vindos. Creio que o Espírito Santo vai te fortalecer hoje em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra. Se você trouxe a Bíblia, abra aí em Romanos. Vamos começar lá no capítulo 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, versículo 9. Aqui fala, meus irmãos, sobre, nós podemos dizer, sobre o centro, da mensagem de Jesus, que é o amor, o amor de Deus, amém? E fala um pouco sobre isso. Às vezes a gente pode pensar, mas pastor, eu estou com um problema, o que eu quero saber de praticar o amor, que Jesus ensina? A palavra do Senhor nos diz que quando a gente agrada a Ele vai nos realizar, vai realizar os desejos do nosso coração. Quando a gente pratica a palavra, as bênçãos nos alcançarão, amém? E aqui fala assim, no versículo 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Diga glória a Deus. Então olha só, está dizendo aqui, meus irmãos, que a gente não pode ter um amor fingido. Você já deve ter se deparado com pessoas que na tua frente, talvez ela te elogia, diz que você é uma pessoa especial para ela, que você, que ela gosta muito de você, e por trás você acaba vir a saber que aquela pessoa te esfaqueou, fala mal, te critica, te julga, faz um monte de coisa contra você. Isso significa que é um amor fingido. No caso de Deus, Jesus diz que quem ama Ele guardará os seus mandamentos. E Ele diz: quem não guarda os mandamentos não me ama. Então, o amor de Deus fingido é aquele amor que a pessoa diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, não guarda o amor, o perdão, a misericórdia. Ela não quer compromisso com Deus, não quer orar. Ela diz: não, eu amo Deus, mas eu não guardo os mandamentos. Eu estou fingindo que eu amo Ele. E lembre-se também que a palavra, ela resume tudo no amor. Amar a Deus, que é o que a gente falou, quem ama a Deus vai guardar os mandamentos. E Jesus fala: quem ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo aquela pessoa, aqueles que estão na minha volta, eu vou pensar em me colocar no lugar deles, Eu não vou querer receber o mal, então eu não vou praticar o mal, amém? Então, amar o próximo como a nós mesmos. E aí, claro, que nós temos uma guerra contra a carne, meus irmãos? A carne, ela luta contra a vontade de Deus. A carne é tendenciosa para vingança, para maldade, para malícia, olhando tudo com julgamentos, com ar, de superioridade. Muitas das vezes a gente se acha superior aos outros e acabamos julgando e condenando e apontando, enfim, fazendo mal. Por isso que está dizendo aqui: não tenham amor fingido, e diz: apegai-vos ao bem e aborreçam o mal. Você já teve algum momento que você se aborreceu com alguma coisa, com alguém, podemos dizer, porque todo mundo está sujeito em algum momento a se aborrecer? Aquela pessoa te fez mal, te prejudicou, você não quer assunto com ela, você dá um tempo, se separa. É ou não é verdade? Você sai de perto. Não vou sair porque ela está me aborrecendo, vou acabar perdendo a cabeça, então vou me afastar. E está dizendo aqui: aborreça o mal. Então é os sentimentos maus que vêm no nosso coração, é pensamentos ruins, é situações ao nosso redor que são más, que nos atraem para o mal, porque a carne é tendenciosa para a vingança. É aquela pessoa que vem buzinar no nosso ouvido fofoquinha para trazer mágoa, para trazer briga no nosso coração com outras pessoas, coisas ruins. Então a gente vai aborrecer isso. Olha, eu não quero saber de fofoca, não quero saber de falar de tal pessoa. Eu vou cuidar aqui da minha vida com Deus, que Deus abençoe lá aquela pessoa. Então eu vou aborrecer isso, eu vou
tirar isso da minha vida, é aborrecer mesmo, é ficar brabo com o mal, né? Nós entendemos que não podemos tolerar esse sentimento no nosso coração. Então a gente vai agir aborrecendo o que é mal e se agarrando, se apegando ao que é bom, ou seja, eu vou me esforçar para buscar mais e mais ao Senhor. Amém, irmãos? Então lembre-se que o assunto é, nesse texto, amor não fingido. E o amor é cumprir o que Jesus ensinou. O amor aborrece o mal e se apega ao bem, a fazer bem. Amém, irmãos? Agora diz aí no versículo 10 também, ó: amai-vos cordialmente, com gentileza, uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmão. Aí olha só o que diz aí: preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, eu vou dar honra para o meu próximo. Chega a dizer preferindo em honra. Então quando aquela pessoa é honrada, é abençoada, eu vou preferir, eu vou querer que ela seja abençoada. Amém? A gente pode usar o exemplo que aconteceu com Jesus mesmo, com seus apóstolos. Não sei se você recorda, a mãe lá do Tiago, do João, né, foi até Jesus e pediu para ele, para que eles um assentasse à direita no reino de Deus, de Jesus, e o outro à esquerda. E Jesus disse: não, isso compete só ao meu Pai decidir quem vai assentar ao meu lado. E aí o que aconteceu? Os outros discípulos ficaram sabendo, e aí houve a guerra, um querendo saber quem era o maior, quem ia ser o mais ungido ou o maior entre eles. E Jesus disse: aquele que quer ser o maior, sirva os outros. Então Jesus também dá um exemplo disso quando ele lava os pés dos seus discípulos. Você lembra disso? Quem era que lavava os pés? Podemos dizer que era o servo da casa, a pessoa mais inferior, a escrava da casa, o escravo, que era quem lavava os pés das pessoas. E Jesus tomou a forma de servo e lavou os pés, né? Se colocou na forma de servo e lavou os pés dos seus discípulos, mostrando o exemplo de servir ao outro. Amém, irmãos? Claro que nós estamos falando aqui de servir com sabedoria. Não é você ficar a vida toda trabalhando para alguém se encostar nas tuas costas. Não estamos falando disso, não confunda, né? Não estamos falando aqui de alguém que vai se escorar em você. Estamos falando no sentido de você ajudar, né? Abençoar na medida do possível, ajudar pessoas, honrar, né? A gente pode até falar de coisas bobas, né? Simples. Por exemplo, você no almoço, você vai servir o seu copo de refri, ou de bebida, ou de água, ou de suco, sei lá, né? Que fique só por aí, né? Nada de vinho, né? Aí você vai servir. Você sabe que os outros gostariam de ser servido. Por que não servir? Você está compreendendo? Você gostaria de ser servido, né? De alguém ali servir o teu copinho, você não precisa levantar. Então por que na hora que nós servimos não honramos aquelas outras pessoas? Nas mínimas coisas se honra alguém. Você está compreendendo? Às vezes é uma coisa pequena, mas você está honrando aquela pessoa. Claro que a gente está falando aqui da honra não fingida, né? Porque você sabe que tem gente que só honra na frente e por trás esfaqueia ou por algum interesse de querer alguma coisa em troca. Nós estamos falando de honra, de amor e de honrar verdadeiramente. Amém, irmãos? Então quando eu tenho amor, eu não vou querer ser idolatrado, ser exaltado pelas pessoas, né? Eu não vou querer glória para mim. Eu vou querer honrar as outras pessoas, ajudando, estendendo a mão, servindo de alguma forma, né? Fazendo algo pelo próximo. Amém? Então chega a dizer, amando com amor de irmão e preferindo em honra uns aos outros, respeitando e honrando uns aos outros. Amém? Agora olha o que diz aqui no versículo 11 também. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Muitas pessoas, irmãos, acham que servir a Deus é colocar um uniforme, um cargo na igreja. Fulano serve a Deus. Você viu que até aqui se falou de amor não fingido, se apegar ao bem, aborrecer o mal, ajudar o próximo, honrando as pessoas, amando, né, as pessoas na tua volta. E diz: isso é servir ao Senhor. E faça isso, como diz aí, fervorosamente, que é aquela pessoa que está pronta a fazer. E às vezes o que acontece é o contrário, que está disposto, né? Às vezes é o contrário, a pessoa ela é vagarosa para as coisas espirituais. Diz aí: não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, né? Tem pessoas que ela é vagarosa, ela é devagar. Vamos orar, fulano? Ah, vamos. Aí ela vai, estou indo. Câmera lenta, né? Vamos para o churrasco. Ah, ela já está correndo na frente, né? Ela é fervorosa para o lazer, para o churrasco, para passear. Ela faz, como se diz, das tripas coração. Se fala de orar, de ir na igreja, de buscar, de ter comunhão pessoal, de ler a Bíblia. Ela é devagar. Eu até brinquei hoje, os cultos, brinquei com as pessoas e falei: diga para o teu irmão, não seja uma lesma. Que a lesma quer em câmera lenta, né? Se for a lesma, tem que ser aquela do desenho do Turbo, que bota um jato que não é uma lesma devagar, né? Aí o que a gente vê? Para as coisas espirituais, a pessoa é devagar. Para as coisas carnais, vai ver um filme e fica até 3 da manhã. Vai orar, não consegue orar 2 minutos. Ah, já estou com sono, vou dormir. Mas se fosse o filme, ficava 3 horas assistindo. Ou seja, devagar para as coisas espirituais e rápido para as coisas da carne. Está dizendo aí: não faça isso. Então lembra, amor não fingido. Se eu amo tanto Jesus, eu não vou amar falar com Ele, ter comunhão com Ele, que eu sei que quando eu oro, eu sinto paz no meu coração, eu sinto a presença dEle dentro de mim. Então como é que eu não vou querer essa comunhão? Então se eu amo, eu vou ser forte, eu vou ser essa pessoa rápida para as coisas espirituais, e eu vou ser devagar sim, mas para as coisas da carne. Você está compreendendo? Eu vou me apegar ao bem, às coisas espirituais, e vou aborrecer aquilo que é da carne. Claro que eu não estou falando aqui que a gente não vai ter um lazer, não vai aproveitar com sabedoria, com santidade as coisas desse mundo, né? O lazer, o que Deus criou, claro, pode se aproveitar, mas não pecando e não colocando isso em primeiro lugar. Eu já vi pessoas, irmãos, que não tinham algo e aí ela se entregava para Deus. Quando ela conquistou alguma coisa, é um emprego, é o carro, é a casa, Deus começa a ficar em segundo plano, porque ela estava fervorosa, mas era por causa do objetivo. Ela realizou aquele objetivo que ela queria, aquele problema que ela queria resolver, ela resolveu. Enquanto ela não resolvia, ela estava ali: Deus, 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 Deus. Agora ela resolveu o problema, conseguiu a bênção que ela queria, Deus fica em último plano. Agora ela volta a ser vagarosa. Está com problema, é fervorosa. Está sem problema, é vagarosa. Ou seja, eu amo Deus, ou eu só faço dele, como se diz aí, uma UTI, né? Uma ambulância. Quando eu preciso de socorro, eu corro para Ele. Eu tenho que amar, estar com Ele. Amor não fingido. Lembra do início? Quem ama não é só nas horas de problema, ama o tempo todo. Diga glória a Deus. Olha o que diz mais aí, ó. Então sejamos fervorosos, né? Aí diz no 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então lembre-se que o assunto aqui é amor. Quem ama a Deus vai ter no seu coração a fé. Lembra que a palavra diz que não tem como agradar a Deus se eu não crer que Ele existe, que eu estou, né, diante dele, que Ele vai me honrar.
que se eu creio que Ele existe, eu vou ser recompensado. Então, quando eu creio que Ele existe, eu tenho fé, esperança é fé, eu vou me alegrar com a minha vitória. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje os meus olhos podem ver que meu familiar não está na igreja ou não está no caminho, mas eu tenho essa fé, então eu já vou me alegrar pela vitória. Eu não realizei aquele sonho que Deus colocou no meu coração ainda, mas eu já me alegro porque Deus é poderoso para realizar. Eu não cheguei na Nova Jerusalém, que é a cidade eterna, que lá não vai ter dor, não vai ter choro. Eu não cheguei lá ainda, mas eu tenho esperança. Então, como eu sei da vida eterna, eu vou me alegrar, pois lá eu estarei junto com a minha família, com todos aqueles que estarão salvos para sempre. Diga glória a Deus. Então eu vou me alegrar com essa vitória. Tem pessoas que ela não se alegram pelo simples fato de ter Deus e de ser salvo, né? E aí está dizendo, se alegre com esperança. Se eu não estou alegre com a fé que eu creio no que vai acontecer, então na verdade eu estou duvidando, na verdade eu não estou crendo. Por isso eu estou triste, porque eu só consigo enxergar o que os meus olhos físicos veem. Quando eu enxergo pela fé que Deus vai operar o milagre e vai me levar à eternidade, então eu posso me alegrar diante de qualquer situação. Diga glória a Deus. Então alegrai-vos com a esperança, com a fé de que vai cumprir as promessas de Deus na tua vida. Amém? E diz mais, alegrai-vos na esperança, e diz, sede pacientes na tribulação. Quando você é paciente, você suporta as adversidades. Não é porque eu tenho fé em Deus que não vai ter adversidade, meus irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai ter adversidade, só que a questão é, diante da tribulação, você tem paciência ou você perde as estribeiras, né? Ou você joga a toalha, joga tudo pro alto e desiste. Por exemplo, você está lutando pela tua família, não significa que você tem fé que Deus vai salvá-los, que você não vai se deparar com um problema, com uma crise. E aí, quando se deparar com essa crise, você vai ser paciente para esperar a tempestade passar e a bênção vir? Ou você vai dizer, agora eu largo todo mundo de mão, pastor, não quero saber mais de ninguém agora. O que você está fazendo? Perdendo a paciência. Você tem que ser paciente, firme, até a tribulação passar e a bênção se cumprir, em nome de Jesus, amém? Eu não sei de caso aí, uma vez me contaram um caso de uma pessoa que ela foi instalar uma janela lá no segundo andar, começou a instalar, deu um problema lá, daqui a pouco jogou a janela pelo segundo andar, né? Ou seja, vai gastar para comprar outra janela, porque algum detalhe ali estava difícil de encaixar, de fazer, de arrumar. A pessoa perdeu a paciência e jogou fora a janela, jogou para quebrar tudo. Traz isso para o sentido geral. Você vai enfrentar a tribulação em todas as áreas da tua vida. Não é porque a gente é cristão que não vai ter tribulação de tentação. Não é porque a gente é cristão que não vai ter tribulação no casamento, com os filhos, com a vida financeira ou até na saúde. Virão tribulações, mas como que eu reajo diante dela? Eu reajo com fé, com paciência, com atitudes focadas no objetivo de resolver o problema, ou eu perco a paciência, perco as estribeiras, como diz, e jogo tudo para o alto, como diz aí, coloca a carroça na frente dos bois, mete os pés pelas mãos. Então, em vez da pessoa ficar firme, as coisas pioram. E se a gente parar para pensar, irmãos, a paciência é uma das coisas que a própria natureza nos mostra muito isso, né? Como assim, pastor? Você planta, por exemplo, uma plantinha, sei lá, um tomate. Você não vai colher no outro dia. Você vai ter que ter paciência, cuidar, arrancar lá a erva daninha, regar, cuidar, até o tomate vir. Sim ou não? Você vai ter que ter paciência. Hoje tem aí as árvores frutíferas, nem lembro o nome dessas que diz aí, esqueci aqui, até que de enxerto, né, que é o nome, que de uma hora para outra, às vezes pequenininha, já está produzindo.
né? Mas normalmente não é de uma hora para outra. Se for plantar, normalmente é 3, 5 anos e olhe lá, para começar a produzir. Só que tem pessoas que ela não é paciente. Ela vem na igreja um dia, um mês, um ano, e ela quer tudo transformado de uma hora para outra na vida dela. Sem paciência a gente não vence. Leva para o lado até de trabalho, de sonho. Quantas pessoas ela tem um sonho, aí ela está trabalhando para aquele sonho, se depara com um problema, ela joga a toalha. Ah, não consegui, deu um problema, vou desistir. Ela desiste, ela perde a paciência, né? Nós não podemos perder a paciência. Eu posso usar até o meu exemplo mesmo, né, irmãos, de pastor. Nós chegamos aí na igreja na época com 17 para 18 anos. Nesse ano aí vai para uns 22 anos que a gente conhece Jesus, que a gente prega a palavra, porque eu já cheguei na igreja há pouco tempo, já comecei a fazer núcleo, e pregar, e ouvir muitas pregações, e meu irmão, nessa trajetória, teve muitas situações contrárias, só que a gente manteve a paciência servindo a Deus, amém, irmãos? Quantas pessoas desistem, começam em alguma coisa, daqui a pouco ela já joga a toalha e desiste, e fala sobre isso aqui também, além da paciência, diz aí, perseverai na oração. Então eu vou perseverar. Se eu tenho fé que eu vou alcançar aquele objetivo, que Deus me deu a promessa, eu vou me alegrar, porque eu creio que Deus vai cumprir. Se vier adversidades, eu vou ser paciente. E como que eu vou agir? Eu vou perseverar na oração. O que é perseverar? É ser constante, firme. Eu quero a bênção, eu vou ficar firme nessa bênção, eu vou alcançar essa vitória em nome de Jesus, amém? Não é eu declarar hoje, eu vou ser abençoado em tal coisa, aí amanhã vem um problema, eu acho que não vou ser mais abençoado, não adianta nada, eu vou desistir, larguei de mão. Você não perseverou. Perseverar na oração é você crer, ser paciente e não parar de orar e lutar até alcançar o objetivo em nome de Jesus, amém? Então seja perseverante. Agora olha o que diz aí no versículo 14 não, versículo 13, né? Diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Diga glória a Deus. Pastor Leonardo, que negócio é esse? Comunicai com os santos. Quem eram os santos, irmãos? Quem eram chamados os santos naquela época? Os apóstolos, aqueles que eram separados para pregar o evangelho. Eles eram chamados de santos. Então o que diz aí? A palavra santo é separado para Deus, né? Então diz aí, comunica com eles as suas necessidades e diz, seguir a hospitalidade. Você lembra que Jesus mandou pregar o evangelho e ele disse: a casa que receberem vocês vão dizer, a paz seja sobre aquela casa, e se a casa for digna, ela vai receber a paz. E ali o apóstolo seria hospedado, né, por aquela família, e ele seria sustentado durante aquele tempo ali. Naquela época, claro que é diferente de hoje. Imagina, por exemplo, a gente veio de Osório, imagina se não tivesse toda a estrutura ferroviária que tem, né, de estrada, de tudo, carro, motor. Naquela época, como é que eu ia fazer essa viagem? Quantos dias eu ia levar até Eldorado? Quantas paradas eu ia ter que fazer na casa de alguém? Você está compreendendo? Então aqui está dizendo, quando passar um santo pela sua cidade, comunica com eles. Conversa, comunicar é se relacionar. Fala com eles, vocês estão precisando de comida, de água, vocês estão passando aqui para pregar, vocês querem se hospedar na minha casa. Era comum esse tipo de coisa lá, então naquela época. Então e está dizendo aqui, se preocupe com eles, amém, irmãos? Vamos trazer para nós na atualidade. Eu não estou falando aqui de loucura, né, irmãos? Você sabe como o pastor prega. Tem igreja por aí que fala de dinheiro 24 horas, pede para a pessoa vender tudo, ficar na miséria, fazer de tudo
né, como se Deus exigisse dinheiro dela ou tudo dela. Não estou falando dessas loucuras, eu estou falando da necessidade da obra. Particularmente, quando eu cheguei na igreja, eu sabia que a igreja existia porque alguém contribuiu. Se tinha uma estrutura, né, na igreja, alguém contribuiu para a igreja estar aberta, para ter a igreja, para existir a igreja. E eu pensava, se eu um dia dei para o mundo e hoje a igreja me ajudou, por que eu não vou ajudar a igreja? Lembra do início da mensagem? Amor. Tem gente que ela é vagarosa para ajudar na igreja, mas ela é rápida, fervorosa para pagar churrascada para os amigos, cervejada, tudo que é coisa para as pessoas do mundo, para outras situações, ela vai lá e torra tudo. Se falou de ajudar a igreja, ela já não quer saber, né? Não quer ajudar. Tem, por exemplo, aqui os compromissos que a gente paga, a luz, a água, tem a gasolina, né? Outro dia, até essa semana mesmo, fui olhar, passando pelo carro, fui olhar e tinha até os arames saindo pelo pneu, assim, de tão gasto que estava o pneuzinho. Até botei o step no lugar, né? Ou seja, gasta as coisas para vir. Só que às vezes a pessoa ora e não ajuda nada na igreja. Ela não pensa na ajuda de nada na igreja, de sustentar nada na igreja. Ou seja, cadê o amor de pregar o evangelho? Se existe a igreja, existe a pregação, tem que ter condições para fazer isso. Amém, irmãos? Então, se um santo naquela época passasse viajando, ele tinha que ter condições para viajar. Traz isso para nós. Se existe a igreja aqui, a igreja tem que ter condições para fazer a obra. Amém, irmãos? Então, eu não estou dizendo de loucura da pessoa, como muitos aí enlouquece, faz, né, pressiona, mistura dinheiro com bênção. Jesus não fala sobre isso. Jesus nos mostra que temos que ser fiéis, mas para quê? Para mantimento da obra do Senhor. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Eu até particularmente tenho um projeto pessoal meu. Hoje a gente ainda tem auxílio ministerial, nossa igreja é registrada, tem CNPJ, é tudo documentado, né? A gente não faz nada frio, e aí a gente até ainda tem um auxílio ministerial, mas o nosso projeto pessoal, meu projeto pessoal, é não precisar mais nada da igreja, só fazer a obra por amor, sem precisar de nada. Amém, irmãos? Mesmo tendo o direito, biblicamente falando. Então, às vezes a pessoa vê isso, mas ela parece que não tem amor pela obra. Ela olha e parece que olha para o pastor ou para a igreja tem condições, a igreja pode tudo, eu vou cuidar. E aí ela é fervorosa para as coisas do mundo. Não que você não vai ter, tem que aproveitar a vida que Deus te deu. Agora é fervorosa para o mundo, e para as coisas de Deus ela não pensa. E está dizendo aqui, comunica, pergunta para os santos quais são as necessidades e seja hospitaleiro. Só não vai ser hospitaleiro, né? Que nem uma vez me contou um irmão que teve lá uma pessoa que foi pregar numa igreja onde um amigo dele congregava, e ele inventou de hospedar o irmão lá, o pregador. O pregador não queria mais ir embora da casa dele, e aí quando foi embora ainda disse para ele: faz aí uma comida bem reforçada aí que eu vou levar para a viagem. Não estou falando de abuso, né, irmão? Amém, irmãos? Agora está dizendo, se preocupa com a pregação da palavra. Quem ama vai se preocupar com a pregação. Amém? Lembra que está falando amor não fingido. Eu amo a igreja, pastor, eu amo Jesus, mas eu não ajudo em nada. Eu só sugo o usufruto que tem na igreja, mas eu não quero saber de ajudar a igreja. Que amor é esse, irmão? Você está compreendendo? Que tipo de amor é? Você sabe que tem pessoas que são assim, né? Sim ou não? Não estou falando da igreja só, estou falando de tudo. Tem gente que ela é amiga sua enquanto ela está te sugando e você está dando alguma coisa para ela. Você parou de dar, ela não é mais amiga, já te crucifica se bobear, não é assim? Então, da mesma forma, quem ama se preocupa com a pregação do evangelho. Amém? E isso, talvez a pessoa às vezes até pense também, vai ser postado no YouTube, né? Esse vídeo, às vezes a pessoa pode pensar: pastor,
pastor está falando que porque é para a igreja dele, mas aonde você for, a igreja que você congregar, seja onde for, você deve se preocupar em ajudar. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Aí diz mais aí, no versículo 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Lembra que está falando do amor não fingido? Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém, Deus nos chamou para abençoar. Volto a usar um exemplo meu pessoal ministerial. Em torno de 22 anos, irmãos, quem conhece Jesus, prega a palavra, se envolve com as coisas de Deus. E nesse percurso teve 3 ou 4 vezes, que eu lembro por cima, de pessoas que nos perseguiram. Pessoas que quando estavam do nosso lado, só faltava nos idolatrar, só faltava se ajoelhar para nós e pedir, falar que a gente era Deus aqui na terra. Ai, pastor, o senhor está exagerando. Não, às vezes tem casos que é assim mesmo. O pastor Leonardo é o tal, o pastor Leonardo é isso. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o amor fingido, a Bíblia diz, nada que há em oculto que não seja revelado. Aí a pessoa agora sai da igreja e o pastor virou o diabo aqui na terra. Eu já tive várias experiências com isso. Lembra do que a gente está falando? Passar por tribulação com paciência. Se eu perdesse a paciência, eu ia amaldiçoar essas pessoas. Como eu não perco a paciência, eu abençoo. Então já teve casos de pessoas que foram, eu não sei qual é o problema dessas pessoas, que em vez de elas buscarem almas no mundo que precisam de ajuda, elas querem buscar dentro da nossa igreja, dentro da igreja, querendo contaminar pessoas. Aí você vê que isso é uma perseguição direta, Isso não é a primeira vez que acontece, isso já teve várias vezes ao longo desses anos, E aí o que a gente vê? São pessoas que fazem esse tipo de coisa, perseguindo a gente, perseguindo a igreja, mas por causa disso eu vou amaldiçoar? Não, está dizendo abençoa e não amaldiçoa. E hoje em dia você vê até lideranças espirituais mandando amaldiçoar. Eu vi outro dia um caso de um líder aí conhecido no Brasil todo, onde ele na frente do altar ele diz, eu te amaldiçoo, para uma pessoa que eu acho que estava brigando com ele, sei lá, e ele diz, eu te amaldiçoo. Ou seja, Jesus manda abençoar. Eu dei o meu exemplo de perseguição, pessoas às vezes que a gente até tirava, como se diz, a camisa para ajudar, fazia o que possível fosse, só que a pessoa nos apunhala. O que eu vou fazer? Vou desistir do chamado por causa da tribulação? Não. Vou amaldiçoar porque está me perseguindo? Não. Quem sou eu? Eu vou entregar na mão de Deus e vou abençoar, porque a gente sabe que aquilo que se planta se colhe. Agora leva isso para a tua vida. Quantas perseguições talvez você já passou? No trabalho, com o vizinho, com um amigo, com alguém na tua volta, um familiar que você não esperava, Outro dia eu até vi uma frase que é muito forte, muito bonita, que falava assim, mais ou menos por cima, Dizia assim, o que doeu mais não foi a facada, e sim quem deu a facada. É mais ou menos assim, estou dando mais ou menos por cima. E é verdade, Porque a facada, a traição, você não se preocupa com quem te esfaqueou, quem te fez mal, não vai te atingir, porque você é de Deus, você segue em frente e vai vencer. Agora o que mais dói é quem esfaqueou. Você está compreendendo? Quem é o que faz? E às vezes você se depara com isso, e aí você vai desistir, vai parar, vai desanimar, vai começar a amaldiçoar e desejar o mal para essa pessoa. Não, lembra do início? Continue com o amor não fingido. Aborreça o sentimento de vingança, aborreça a mágoa e se apegue ao perdão, se apegue ao bem. Abençoe e não amaldiçoe essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz mais aí então. Fala de abençoar e não amaldiçoar. E no versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Então vamos analisar dessa forma. Também, né, irmãos, como a gente falou de perseguição, que é o que está escrito aí, você sabe que às vezes a gente se depara com pessoas que ela não quer a tua vitória. E isso mostra que não existe amor. Você conta uma bênção, você está, como até eu uso o mesmo exemplo nosso, porque a gente está dando o nosso exemplo, mas você leva para a tua vida. Quantas pessoas, até ali na ilha ali, houve um boato que a igreja fecharia mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, né? Não me lembro agora exatamente o tempo. Quem que levantou o boato? Se nós estamos até hoje ali pregando a palavra. Você está compreendendo? São pessoas que perseguem a gente e querem muitas vezes que a gente pare, né? Quer ver a gente desistir, quer ver a gente fechar a igreja, quer ver que as pessoas não venham na igreja, sei lá o que tem na cabeça, porque não querem se alegrar com a alegria do outro, não querem ver a pessoa vitoriosa. Quantas pessoas às vezes são assim? Você vai contar com a maior facerice uma bênção e você vê pelo semblante que ela não gostou, que você conseguiu tal coisa, que você comprou algo, que você conquistou alguma coisa na tua vida. A pessoa até te olha atravessado, e quando não tem, às vezes uns cara dura que na mesma hora já fala: mas não é bem assim, isso aí vai dar errado. Ou não tem? Sim ou não, irmãos? Ou seja, isso é amor? Não, o amor é você se alegrar com quem se alegra. Ou seja, pastor, Deus está abençoando, que Deus encha a igreja, que Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério. Eu vou ter outro ministério, eu vou cuidar do meu ministério, que Deus me abençoe lá também. Amém, irmãos? Eu vou me alegrar. Agora tem pessoas que parecem que querem ver você chorar, e é o contrário que está dizendo aqui. Isso não é amor. Amor é quando você olha alguém alegre, você diz: puxa, você venceu, eu me alegro também. E quando aquela pessoa estiver chorando com um problema, enfrentando uma luta, você vai chorar com ela também. Você vai para a oração por ela também. Você está compreendendo? É você se compadecer daquela pessoa. Puxa, fulano está com um problema, eu vou me compadecer dele, que Deus abençoe. Só que hoje você sabe que hoje em dia as pessoas parecem que até comemoram a tua derrota, comemoram algo que você perde, comemoram um sofrimento na tua vida, porque você está pior que eles, então está bom para eles. Ou não existe isso? Sim ou não, irmãos? E isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é você se alegrar quando alguém se alegra, tem bênção, tem vitória. E quando aquele irmão está passando luta e te conta, você também se compadece. Você vai orar por ele, vai chorar por ele, vai se colocar no lugar dele para orar por aquela pessoa e abençoar ela em nome de Jesus. Amém? Então isso é amor. Alegrai com os que se alegram. Quando alguém te conta uma bênção, você se alegra, ou você já olha meio atravessado e diz: mas não era para ser eu abençoado. Às vezes até na obra existe isso, né? Mas fulano que está fazendo isso, abrindo os cultos, mas era para estar eu abrindo, né? Fulano que era para estar fazendo isso, era para eu fazer, não era para fulano fazer. Que negócio é esse? Não é fulano está fazendo, Deus colocou ele lá, que Deus abençoe e use ele. O que é nosso vai vindo, diga glória a Deus. Isso já se torna até uma inveja, não se alegrar com quem se alegra. Você tem que se alegrar e comemorar com quem é vitorioso, com quem tem vitória, e vai chegar a hora das suas vitórias também, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Agora, ao mesmo tempo que você vê alguém chorando, você vai chorar e se compadecer também, né? Não é fingimento, né? Não adianta ele estar lá chorando e depois estar comemorando, não. Hoje em dia, se bobear, as pessoas estão morrendo no meio da rua e antes de ajudar, a pessoa tira uma foto, né? Ou grava um vídeo. Peraí, deixa eu filmar aqui, depois eu boto nas redes sociais para mim ganhar curtida. Né? Eu vou ganhar curtida, para aí que eu vou. E se bobear, tudo que faz é para se promover, não é para chorar junto com essa pessoa. Até eu comentava na ilha, e o Espírito Santo me lembrou agora, que às vezes tem pessoas que ela até fica postando, não sei se você já viu, famílias às vezes que são pobres, né? Pessoas que precisam de ajuda, e a pessoa vai lá e dá comida, mas tira foto para mostrar a cara da pessoa, mostrar que fez alguma coisa, né? Aí eu pergunto para você, se fosse você tendo necessidade, você ia querer que todo mundo ficasse sabendo nas redes sociais? Você ia querer posar com foto recebendo comida?
eu choro com os que choram, quer dizer, eu sei, né, aquele sofrimento, mas o que eu pego e faço? Eu dou, mas uso esse sofrimento para me promover em cima. Quer dizer, será que eu estou chorando mesmo? Ou é mais para me promover em cima daquele sofrimento? Você está compreendendo? Então chore com os que choram. Ou seja, eu vou me colocar no lugar de quem está passando necessidade, de quem está com um problema, quem está com uma dificuldade. E claro que eu não estou falando aqui também que a gente vai sair ajudando todo mundo, porque às vezes é lição de Deus para a pessoa também, né? Às vezes a pessoa é descontrolada na vida, faz um monte de coisa errada e ela vai arcar com as consequências. Então tem casos e casos, amém, irmãos? Mas tem muita gente aí que ela não está chorando com os que choram. Às vezes ela olha o sofrimento e até utiliza desse sofrimento para se autopromover, para se vangloriar. Pastor, tem a ver com a palavra isso, de querer se promover, mas que tudo isso tem a ver com amor? Vamos continuar lendo aí. Olha o que diz no versículo 16. Diz aí: sede unânimes entre vós, não, presta atenção, ó, não ambicionei as coisas altas. Você sabe o que é ambição? Ambicionar é um desejo forte por riqueza, glória, fama. Então está dizendo aí, sede unânimes, todos nós juntos com a mesma visão, com a mesma mensagem, com o mesmo propósito, todo mundo junto, amor não fingido, né? Todo mundo junto se apegando ao bem, aborrecendo ao mal, todo mundo junto honrando um ao outro e jamais amaldiçoando, só abençoando. Está dizendo aí, vamos abençoar, vamos fazer o bem. Se os outros vão fazer o mal, está na mão de Deus, nosso papel é fazer o bem. E aí diz, seja firme, unânime nisso, juntos, mesma mensagem, mesmo propósito. E aí diz, não tenha ambição pelas coisas altas, ou seja, por glória, por fama. Você lembra aqui que o diabo fez com Jesus? Ou melhor, falou para Jesus na tentação: se você se prostrar e me adorar, vou te dar toda a glória desse mundo. Ou seja, muitas pessoas querem glória do mundo, ela quer a fama do mundo, ela quer coisas altas. Então até na igreja se vê isso, ministerialmente. Outro dia eu atendi um caso, uma pessoa que queria cantar na igreja. Ela não aparecia nos cultos, mas queria chegar na igreja cantando. Ou seja, estrelinha. Ela queria chegar já para cantar na igreja, mas ela não queria assistir o culto. Às vezes tem pessoas que ela quer pregar, já me falam às vezes, né? A gente encontra muitas pessoas, umas querendo cantar, outras querendo pregar na igreja, e aí nós colocamos, né, para a pessoa o que ela deve fazer. Como que ela não vai participar nem como um membro da igreja e vai querer chegar na igreja fazendo tudo, né, já no altar e já fazendo tudo? Não, vai participar, vai começar a buscar, vai, né? E aí outro dia até teve um caso de uma querendo pregar, queria oportunidade para pregar. Aí você vê, a pessoa não vem na igreja, não participa das lives que a gente prega, tem acessos à internet, não participa de nada e ainda toda hora falando em morrer. Aí você vê, como é que você vai botar uma pessoa assim a pregar? Aí você pensa, pastor, mas como isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque a pessoa está com desejo forte em pregar, em querer a receber glória, alcançar algo grande, né, diante de Deus, só que ela não está nem convertida. Ela não está nem humilde para buscar a Deus, para começar realmente e mudar o seu coração. Mas ela quer, o desejo ela tem de quê? De estrelar. Mas ela não consegue nem limpar o coração para tirar a depressão, para tirar a morte. Você está compreendendo? Então ela quer, ela tem aquele desejo. Tem casos de pessoas que dizem, eu quero na igreja, cheguei na igreja, eu quero pregar, eu quero fazer a obra. Mas a pessoa nem mudou o seu coração ainda. Ela nem transformou o seu interior, mas ela já quer fazer. Ou seja, ela está ambicionando coisas.
Então, pastor, mas se ela tem um chamado, primeiro você vai cuidar do teu coração, e aí Deus vai te exaltar e te colocar no lugar, amém? Não é eu com aquela ambição, com aquele desejo a qualquer custo. Não é que nem no mundo, né, que um pisoteia em cima do outro para crescer, e não, o que importa é alcançar um objetivo de crescer. Não, nós somos dirigidos por Deus. Então quem vai nos exaltar é Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará, amém, irmãos? Então é o tempo de Deus para nos exaltar. Não é eu ali todo dia com aquele desejo no coração, achando que aquilo ali é tudo. Não, porque se eu não pregar, eu não vou ser feliz, eu não, né? Não, mas peraí, eu posso amar o meu próximo no meu dia a dia, eu estou fazendo a obra. Lembra que a gente viu? Servindo ao Senhor. Quando eu pratico no dia a dia a palavra, eu estou servindo a Deus. Não se serve a Deus só no altar, ou só numa posição. Leva para o lado lá fora também. Às vezes a pessoa quer porque quer prosperar, quer porque quer coisas grandes lá no mundo. Às vezes não é nem para a glória de Deus, é para ela se vangloriar na família e dizer que ela tem mais que o outro, né? Então você vê, é ambição, desejo forte por glória, por fama, por riqueza. E está dizendo aqui: não faça isso. Não tenha essa ambição no teu coração. Você tem que ter a ambição, sim, o desejo forte, sim, de agradar a Deus em primeiro lugar, amém, irmãos? Então você encontra aí pessoas que o desejo dela não é agradar a Deus, o desejo dela é alcançar uma posição na sociedade, na igreja, diante de pessoas. Ela quer glória. Lembra do início? Não é para nós honrar a nós mesmos, é honrar uns aos outros, amém, irmãos? Vamos dar um exemplo até do Davi. Não sei se você conhece a história do Davi, só pincelando por cima, né? O Davi, ele foi ungido com torno lá dos seus 16 anos, que ele matou o gigante, né, o Golias. Sabe com quantos anos o Davi reinou? Foi coroado rei lá com seus 30 e poucos anos. Aí você pensa, todo o tempo o Davi não foi colocado como rei, mas tinha sido ungido. E quem era o rei era o Saul. Por diversas vezes o rei Saul tentou matar ele. Várias vezes o Davi, né, poderia ter tomado o trono e não tomou. Até teve uma ocasião que o Davi foi lá onde o Saul tinha juntado um exército para matar o Davi. O Davi foi lá enquanto ele dormia, presta bem atenção, ele pega a espada do Saul. Os amigos do Davi dizendo: mata ele, vamos lá, agora tu vai ser rei. O Davi pega a espada e diz: não farei isso contra Deus. Porque quem Deus tinha colocado era o Saul. Ele pega e sai. Depois ele abana de longe com a espada e diz: ó Saul, eu não quero te matar, não faça isso. Olha o que Davi fez. Ele não tirou o rei pelas mãos dele. Ele esperou o tempo que Deus iria exaltá-lo. Você está entendendo a diferença da ambição? Se ele fosse ambicioso, se ele fosse uma pessoa querendo poder, ali estava a hora dele matar o Saul e tomar o poder. Mas ele esperou em Deus, ele queria a direção de Deus. Traz isso para nós. Você não pode ficar com aquele desejo ardente, seja por dinheiro, por fama. Podemos levar para o lado aí de pecado. Tem pessoas que ela tem dentro dela um desejo pecaminoso, um desejo de vingança, um desejo de ver alguém mal, né? Não, que fulano vai pagar. Enfim, a obsessão é um desejo, é um forte desejo, no sentido de poder, mas leva para qualquer tipo de desejo. Você tem aquela ambição, aquele desejo onde você, até mesmo tipo uma obsessão, que você pensa que se não realizar aquilo, você nunca vai ser feliz, ou não vai ser feliz, ou não é feliz. Enquanto não tiver aquilo, já está se tornando algo diabólico. E está dizendo aqui que a gente tem que se conformar com aquilo que Deus nos dá.
amém? E claro que Deus pode nos dar cada vez mais. Diga glória a Deus. Eu não estou falando aqui de limitar o poder de Deus, até porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, amém? Então não é limitar o poder de Deus, é eu não querer com aquela ambição, obsessão, querer resolver e querer fama e querer glória e querer poder. Eu tenho que querer aquilo que Deus tem para mim, amém? E diz aqui, sejamos unânimes com essa direção. Diz ali, para a gente orar já, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos, que é se conformar, né? Sentir bem com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ou seja, não se ache o sabe tudo, né? Entre outras palavras, que nós possamos sempre estar buscando e sendo dirigidos pelo Senhor na nossa vida, amém, irmãos? Então tome cuidado. Lembra que quando fala aí de sábio, nós podemos ir até para o rei Salomão, né? Lembra que o rei Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. E qual foi o fim do Salomão? Perturbação. Se você olhar para a situação dele, tudo indica que no finalzinho da vida ele se converteu, né? Se arrependeu, mas ele tendeu para o pecado. A tamanha sabedoria que ele se achou, deixou sujar o seu coração, ao ponto dele ter lá as suas 300 mulheres e 700 concubinas. O homem foi casar com 300 mulheres e 700 concubinas, só para contaminar o coração. E as mulheres contaminaram o coração dele com a idolatria, e ele acabou aceitando até idolatria, outros deuses. Deus deu tudo para ele, mas a sabedoria dele, ele se achou tanto que se tornou burro. E tem pessoas aí às vezes que ela se acha tão sábia que ela acaba se tornando também burra, com atitudes erradas, fora da direção de Deus. Então não podemos nos achar, temos que sempre buscar a direção de Deus. E o desejo não pode ser aquilo que nos conduz, tem que ser a vontade de Deus, amém? Porque eu quero e pronto. Não, Deus, se o Senhor quer isso para a minha vida, então dirige aqui a minha vida. Se eu amo Deus, eu vou confiar que Ele sabe o que é melhor para mim. Diga glória a Deus. Vamos orar? Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Não ambicioneis coisas altas. Tira toda a ambição do teu coração. Que a ambição, o desejo seja de agradar a Deus, amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui na Tua palavra hoje que o nosso amor não pode ser fingido. Não podemos dizer que amamos o Senhor e não guardar os seus mandamentos. Não podemos dizer que amamos o próximo se nós estamos amaldiçoando, prejudicando de alguma forma. Não, Senhor. Se nós realmente amamos, devemos nos apegar ao bem e nos afastar do mal. O Senhor nos mostra até mesmo o exemplo de Davi, que teria o acesso ao poder, mas ele preferiu a bênção do Senhor na vida dele e não deu cabo de Saul. Pai, da mesma forma, aqueles que nos perseguem, que desejam o nosso mal, de alguma forma tentam nos atingir, que nós jamais venhamos a amaldiçoar. Não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar, e que o Senhor nos capacite para isso, Pai. Que venhamos nos apegar à Tua palavra, ao Teu Espírito, ao bem, e venhamos aborrecer os sentimentos ruins, venhamos aborrecer os pensamentos negativos, e que possamos realmente, Pai, nos alegrar com a esperança, com a fé, que possamos ser pacientes, porque iremos ter tribulação sempre aqui na terra. Em alguns momentos, em algumas áreas, teremos lutas, mas se formos pacientes, a tribulação vai passar e a bênção vai se cumprir. Se formos perseverantes na oração, praticando a Tua palavra, o amor, o perdão, fazendo aquilo que te agrada,
vida, e no tempo do Senhor seremos exaltados, não porque cobiçamos a exaltação, não porque cobiçamos, porque temos a ambição de ter algo maior do que os outros, não, é porque o Senhor irá nos abençoar, o Senhor irá nos exaltar, como o Senhor nos ensina, que se nos humilharmos debaixo da tua poderosa mão, o Senhor nos exaltará. Pai, que tudo que tente atrapalhar essa pessoa de ter o amor verdadeiro no seu coração, a fé verdadeira, a adoração verdadeira a ti, que tudo que cega, engana ou tenta atrapalhá-la, tentando fazê-lo perder a paciência, perder a fé, a alegria da certeza da vitória, que saia todas as trevas, que vá embora todo o mal da nossa mente, do nosso coração, dos nossos caminhos, saia todo o mal em nome de Jesus, Pai,